A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou a convocação dos ministros Camilo Santana, da Educação, e Marina Silva, da pasta do Meio Ambiente, para prestar esclarecimentos por discriminação e perseguição ao agro. O requerimento foi feito depois da polêmica das questões do Enem, que foram reprovadas pela bancada que defende o setor. O ministro da Educação comparecerá no dia 22 de novembro para esclarecer, então, o que o grupo considera um episódio de politização do Enem. Já Marina Silva foi convocada para prestar esclarecimentos sobre medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que representam, abre aspas, uma clara perseguição à agropecuária brasileira e aos produtores rurais do Brasil, fecha aspas. Ainda não há data prevista para o comparecimento da ministra. Silvio Navarro, perseguição a um dos setores mais importantes, fortes do país, é covardia, hein? E não é de hoje. Começou já na campanha eleitoral, quando o presidente Lula, então candidato, disse que o agro era fascista. O agro, que nós falávamos agora há pouco sobre o período da pandemia, escândalos de corrupção, foi o agro o responsável pela resiliência da nossa economia, principalmente durante aquele período em que o mundo sofreu as consequências econômicas. O agro brasileiro alimenta o planeta. O agro é responsável por mais de um quarto, 25% do PIB brasileiro. Estamos falando de uma cadeia que movimenta mais de 2,5 trilhões de reais. Recentemente, autoridades de várias partes do mundo já vieram ao Brasil tentar buscar novos caminhos, novos negócios para justamente vir aqui, beber do nosso agronegócio. Mas há uma militância histórica do PT e nós temos aí a Marina Silva, é uma dessas expoentes da militância ambientalista xiita contra as fronteiras da nossa agropecuária, que está muito bem representada no Congresso Nacional. Aliás, destaco uma das reportagens publicadas nesta edição da Revista Oeste, intitulada, Uma trincheira conservadora, uma trincheira da direita, uma bancada que funciona no Congresso Nacional, é a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Essa frente tem ali representantes de vários partidos, são 18 siglas representadas, 303 deputados, 50 senadores. É claro que isso não significa apoio automático, votos em todos os projetos que passam pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado, mas é uma trincheira, sim, de resistência. A oposição se escora nessa frente, é o Brasil que funciona. E a ministra Marina Silva tem uma militância histórica, como eu disse aqui, do outro lado da história. Em relação ao ministro da Educação, é até bom que ele apareça, porque nós não sabemos o que o governo do PT está fazendo nessa área, uma área imprescindível, uma das principais áreas para o nosso país. O desenvolvimento de um país passa pela educação. No passado, inclusive no governo Dilma Rousseff, por exemplo, o bordão do governo, o slogan era Brasil, Pátria, Educador. E o que se fez nos governos do PT? Nada. O que este governo do PT fez na área da educação? Nada. O governo do PT conseguiu tirar o novo ensino médio, que já vigorava, instituído pelo ex-ministro Mendonça Filho, no governo Michel Temer. Era um modelo que começava a funcionar e antes de apresentar os primeiros resultados, o PT, por militância de sindicatos de professores, são todos filiados à CUT, sindicatos estaduais de professores, aqui em São Paulo, a POSP, mas tem outros, eles militam contra o novo ensino médio, mas o governo até agora não colocou nada no lugar. As escolas cívico-militares, o governo federal também abriu mão simplesmente pela presença de militares, Oh, meu Deus, militares, o PT não pode. E aí, ainda bem que alguns estados, como São Paulo, como Paraná, entre outros, Goiás, várias partes do país, acabaram ajudando a permanência dessas escolas cívico-militares. E, por fim, o Enem. Ele vai ter de explicar, por exemplo, questões que nem representantes de esquerda, a classe artística, tá aí o Caetano Veloso como principal nome, virou até uma piada, Ele não conseguiu responder questões do Enem que traziam as letras das suas músicas e ele achou confuso. Foi uma prova absolutamente um panfleto ideológico, um caderno ideológico, até atrasado, preconceituoso em relação ao agro, fala em pragatização, fala em chuva de veneno, algo até fora de moda já
né? Deveriam parar um pouco, está empoeirado esse discurso, mas a prova do Enem foi feita por professores também militantes que militam dentro da sala de aula e militam nesse instituto que produz a prova do Enem. E aí nós vimos o que os 4 milhões de alunos ao que eles foram submetidos, né? A uma prova em que muitas vezes até eles, ou quando eles conseguiam entender o enunciado, né, sem base acadêmica, sem rigor científico, confuso, quando eles conseguiam entender, talvez eles tenham optado até por uma alternativa errada, mas o importante era obter a nota do Enem. É um triste cenário do nosso Brasil quando a gente fala em educação. Ana, o agro precisa de incentivo, mas recebe boicote. E o Enem deu o que falar esse ano e não foi positivamente não, né, Ana? Porque o que nós vimos na prova do Enem, na verdade, faz parte do manual de controle, né? Assim como nós temos testemunhado o controle da mídia, né? O controle do falatório do povo que resolveu gostar de política e abraçar a política como um ponto do seu cotidiano, do seu dia a dia. Um dos pontos desse manual marxista, né, do atual governo é exatamente esse: é você deixar as pessoas ignorantes. É a lavagem cerebral, são as falácias, as distorções da verdade. Né? Estamos diante aí do novo nazismo, né, em 2023, das pessoas que estão encampando esse canto bárbaro e demoníaco do Hamas contra judeus, lembrando que lá atrás, né, os nazistas tinham Goebbels. Você repete uma mentira 1000 vezes até ela virar verdade. Né? E esses regimes totalitários, eles entram em convergência em absolutamente esses pontos que permanecem estabelecidos na doutrinação acadêmica. Se olharmos a própria Escola de Frankfurt, que inclusive foi citada na prova do Enem, a Escola de Frankfurt, ela disse Gramsci, né, esqueçam essa revolução com armas, essa revolução violenta, a revolução tem que partir de dentro para fora, as sementes, elas têm que ser implantadas nas universidades, nas escolas, e é isso que nós estamos vendo no Brasil. Mais uma vez, né, Adriana, a gente repete, tem que repetir algumas coisas aqui. Mas vai falar de Estados Unidos? Vai falar de Estados Unidos, sim, porque as porcarias daqui, da esquerda americana, neomarxista, da esquerda soviética, da Escola de Frankfurt, né, da esquerda gramsciana, essas porcarias todas são importadas pela esquerda no Brasil. E a prova do Enem foi a prova física disso. Alexandre Garcia, queremos ouvi-lo também sobre o caso do agro, envolvendo Marina Silva e também Camilo Santana e o Enem deste ano. O ministro Camilo Santana, que é ministro da Educação, na verdade foi convidado. Ele não teria obrigação de ir, mas como ele marcou, ótimo, né, 22 de novembro. Na Comissão de Educação da Câmara e na Comissão de Agricultura do Senado. A Comissão de Agricultura do Senado quer saber por que o Enem traz uma mensagem, principalmente naquelas 3 questões, contra o agro brasileiro. O agro é apresentado como criminoso, né? É responsável pelo equilíbrio das contas externas brasileiras, responsável pela alimentação de 1 bilhão e 800 milhões de terráqueos, né? Responsável pelo indústria, agroindústria, o comércio ligado ao agro, é 1/4 da economia brasileira, no mínimo, né? É o agro. Mas, no entanto, o agro para o Enem é criminoso. Por quê? Porque o Enem está, nesse momento, está torto por ideias tortas, antiquadas e tardias, né? Esquerdismo tardio. Já a Marina Silva foi convocada pela Comissão de Agricultura da Câmara. Ela vai ter que ir. E querem saber por que ela não gosta do agro. Já não é de agora. A outra administração dela
já demonstrou isso. Tá? Pelo menos eu estou traduzindo aqui o que o pessoal do agro me conta, que a Marina é contra nós. Né? Por que o Ministério de Meio Ambiente baixa tantas ordens, portarias e regulamentos que atrapalham a vida do agro? Tornam uma burocracia paralisante, né? Atrapalham, e vão aproveitar para perguntar para ela sobre as queimadas na Amazônia, que no mês de outubro agora superaram o mês de outubro do ano passado. Queimada principalmente no Amazonas, em Roraima e no Acre. Né? Por quê? Por que tanta queimada nesse ano? Pois é, a ministra Marina é originária do Acre, lá da Amazônia, sabe de que vivem os amazônidas, e parece que, não sei, está faltando, eu vejo, nessa indiferença do governo, enquanto a gente está preocupado, claramente, com 34 brasileiros lá na faixa de Gaza, mas tem 3 mil brasileiros lá numa reserva que foi criada depois que o INCRA os implantou lá, depois que o INCRA os chamou para colonizar aquela região, em 1994, agora estão sendo escorraçados, de qualquer maneira, né, esperando que saiam dali e sejam bem alojados, que recebam indenizações, o gado morrendo de fome, né, mas parece que há uma indiferença. O Ministério do Meio Ambiente deveria se preocupar com isso, porque, em primeiro lugar, a melhor parte da natureza é a natureza humana. Essa que tem que ser preservada em primeiro lugar. Mas o pessoal parece que é meio fanático, prefere outras naturezas em prejuízo da natureza humana. A gente já vai adiante. Antes, Piotr, a gente trouxe há pouco a notícia da empresa JF, dos irmãos Batista. Você queria complementar o comentário? Sim, é rápido aqui. Só para deixar claro que a JF, nesse pedido judicial, faz o seguinte comentário. Ela está querendo anular, por exemplo, a leniência que ela assinou lá atrás durante a Operação Lava Jato e também a venda da Eldorado Celulose à Paper Excellence pelo valor de 15 bilhões de reais em 2017. E ela alega o seguinte, abre aspas, que sejam suspensos todos os negócios decorrentes da situação de inconstitucionalidade estrutural e abusiva em que se desenvolveram as operações Lava Jato e suas decorrentes Greenfield, Sepsis e Cuibono. Fecha aspas. Ela cita, por exemplo, tudo o que aconteceu naquela operação spoofing, que é justamente da atuação de hackers e que depois a gente viu todo o movimento do Supremo Tribunal Federal em praticamente acabar com a Lava Jato. Aí depois, por outro lado, alega aqui também a Paper Excellence, que ela considerou esse pedido da JF nesse processo, abre aspas, uma narrativa fantasiosa e sem compromisso com a verdade, e afirmou também que a medida é mais uma manobra repulsiva para atrasar a conclusão do negócio, como a Adriana já tinha lido. A questão principal, e para deixar muito claro aqui, para esclarecer, é que é preciso agora entender o que o Supremo vai fazer com a medida dele, a decisão dele de praticamente acabar com a Lava Jato, tornar ilegais decisões de toda a Operação Lava Jato, de juízes, promotores, julgamentos que foram feitos pela Lava Jato. Qual será a extensão disso? Se apenas político, como a gente já viu, resultados concretos, ou se isso vai interferir em todo o ambiente privado, obviamente de empresas que foram envolvidas no escândalo. Elas também vão ser beneficiadas por tudo isso ou haverá um entendimento diferente? Daí que eu citei que a insegurança jurídica custa caro. Custa caro para investidor, custa caro numa briga judicial como essa de duas gigantes, custa caro para novos investidores que olham para o Brasil nesse momento e falam, bom, qual é a regra que vale? E vale até quanto?